Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a graça, a misericórdia e o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre, acima e também dentro, em sua vida, guiando seus passos, iluminando a sua mente e assim abençoando os seus caminhos, porque existe o caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. Não tem como alcançar as bênçãos de Deus vivendo uma vida na porta larga. Assim como também não tem como viver uma vida sem ser a vontade de Deus, onde tudo coopera para o nosso bem, estando na porta estreita. Que o Espírito Santo esteja nos ensinando por intermédio de cada estudo, dedicação na palavra e oração, esteja nos ensinando o caminho estreito, pois passamos na porta apertada, a verdadeira videira, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eu quero convidar você para estar orando junto comigo neste momento, invocando o nosso Pai Celestial e buscando o seu auxílio, buscando a sua vontade, buscando o seu suprimento para as nossas vidas. Vamos orar? Poderoso Deus, amado Pai Celestial, Papai querido, Papai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua santa, sagrada, maravilhosa presença, sabendo que não é pela nossa justiça, mas pela justiça do Teu Filho, a qual nos cobre e vem nos transformar à sua imagem e semelhança. Nós oramos, Pai, para te agradecer por todos os benefícios do Senhor para conosco, o Senhor que tem cuidado de nossas vidas e familiares. Oramos também para invocar ao Senhor e buscar o teu auxílio em meio aos desertos, às dificuldades, às lutas financeiras, às lutas contra enfermidades. Pai nosso que está nos céus e que também habita em nosso coração por meio da fé, vai de encontro, Senhor, a este irmão, a esta irmã que se encontra enfermo, que se encontra com depressão, que se encontra sofrendo nas garras do inimigo, escravizada por um vício, escravizado por um vício. Com a tua mão poderosa, resgata, liberta, cura. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, para a glória do teu nome, poderoso Deus, e para que também seja validado no coração desta pessoa o evangelho do reino que pregamos dia a dia, o ministério aonde trabalhamos, dado pelo Senhor para resgatar o povo da hipocrisia, da cegueira espiritual, do outro evangelho que o apóstolo Paulo fala que já era pregado no templo dele em 2 Coríntios, no capítulo 11. Senhor, nos desembriaga deste mundo e abre o nosso entendimento, os nossos olhos da fé para a eternidade, para o reino dos céus. Em nome do Senhor Jesus, toma, Pai, em tuas mãos toda a família, quer no céu, quer na terra, e cuida de nós, pois só o Senhor é capaz, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos avançar no estudo hoje. Hoje chegamos num ponto muito importante, aonde o Evangelho de Mateus, o objetivo dele ter sido escrito, se abre para nós. É extremamente importante que a senhora, o senhor, entenda o objetivo, o foco, o alvo do Evangelho de Mateus, para que nós sejamos juntos introduzidos no reino dos céus. Vamos estudar? Hoje nós vamos dar continuidade
no capítulo 21, chegamos ao versículo 32. Ontem nós vimos a revelação maravilhosa do Senhor Jesus em relação à parábola dos dois filhos. Vimos que hoje, como igreja do Senhor, nós temos esta coroa da primogenitura, esta oportunidade de obter o galardão na vida eterna e reinar com Cristo, ao lado de Cristo, pelos séculos dos séculos. Isto é maravilhoso. Avançando no estudo, chegamos no momento onde o Senhor Jesus ele fala com os fariseus, onde o Senhor Jesus ele fala com os anciões da época a respeito de João, a respeito também de qual o caminho que Deus ele tem preparado para nós que anseiamos por agradá-lo, por servi-lo de forma genuína, de sermos homens e mulheres de Deus verdadeiramente. No versículo 32, em marrom aí na sua tela, diz assim: porque João veio a vós outros no caminho da justiça. João veio a vós outros no caminho da justiça. Se você é alguém que gosta de ter sua Bíblia marcada para não esquecer das revelações, abra parênteses e feche parênteses aí no caminho da justiça. Visto que o Evangelho de Mateus é o livro do reino que ensina a nós cristãos que recebemos a fé como dom de Deus em Cristo Jesus e que isto salva a nossa alma, é necessário que nós venhamos agora a aprender o caminho da justiça que nos introduz no reino dos céus, no reino de Deus por toda a eternidade. Enquanto Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 mostra que a salvação é de graça, o Evangelho de Mateus ele demonstra que o reino dos céus, o galardão, a coroa da vida, uma posição no reino dos céus, é tomado por esforço, é para aqueles que estão dispostos a entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Este é o melhor livro para nos mostrar o caminho apertado, o caminho de justiça que o Senhor Jesus tem para nós. Eu confesso que este livro aqui mudou a minha forma de servir a Deus. Você que acompanha o estudo, a pregação, você deve ver, você que já me conhece há mais tempo, a diferença, né? O contraste das pregações hoje, do nosso testemunho hoje e de como pregávamos e vivíamos outra hora. Por que isso? Porque o Evangelho de Mateus nos foi aberto pelo Espírito Santo e hoje eu quero compartilhar contigo qual é o caminho de justiça que o Senhor Jesus ele tem para nos apresentar, que o Senhor Jesus espera de nós. A princípio, nós aprendemos o caminho de justiça por intermédio do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, aonde o Senhor Jesus, ele diz assim, em marrom na sua tela novamente, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meu Deus! Você quer entrar no reino dos céus? Vou falar uma coisa para você, por favor. Ore a Deus para buscar revelação antes de tirar qualquer conclusão precipitada. O que hoje nós chamamos de igreja, que é aquele templo, não nos introduz no reino dos céus por si só. O batismo na água, apenas uma atitude, apenas uma obra de descer as águas na vida toda, não nos introduz no reino dos céus. O Evangelho de Mateus, o livro do reino, nos dá várias dicas de como entrar no reino dos céus. E hoje você vai sair afiado dessa pregação, entendendo o caminho para entrar no reino dos céus.
Aqui o Senhor Jesus, ele fala com o povo do reino. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, você vai ver a constituição do reino dos céus. O que o Senhor Jesus Cristo espera de mim e de você. Claro que isso é só para quem está preocupado com a vontade de Cristo verdadeiramente, não só em usá-lo para alguma cura, milagre ou prosperidade, como a maioria dos cristãos por aí. Isso daqui é para quem está preocupado com a vontade de Cristo. Isso daqui é para quem acordou para a eternidade, crê na ressurreição e na vida, ama a vinda do Senhor Jesus, está mais preocupado com o que está por vir do que o que vive nesse momento. O Senhor Jesus ensina que se nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Ou seja, nós devemos buscar conhecer um pouco a vida dos fariseus e dos escribas, para entender o que o Senhor Jesus espera de nós. Os fariseus e os escribas eram aqueles estudiosos, conhecedores da lei de Moisés, da lei do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, pessoas que buscavam praticar os 10 mandamentos e ainda mais do que os 10, os 613 mandamentos contidos no Pentateuco, contidos no Velho Testamento. Ou seja, eram pessoas que buscavam agradar a Deus, buscavam servir a Deus. Porém, a diferença entre os fariseus e os cristãos é que eles faziam se esforçando na sua própria mente, na sua carne, no seu corpo. E infelizmente, por mais que fizessem algo que agradava ao Senhor por um espaço de tempo, se você conhece a história de Israel, você sabe que de tempos em tempos eles esfriavam, eram contradizentes, eram rebeldes e se afastavam de Deus. Por quê? Porque faltava a vida do Espírito. E no Novo Testamento é aí aonde começa a sua vida, a minha vida como igreja. Quando o Senhor ele vem e aviva o nosso espírito para nos dar a fé em Cristo Jesus. Então, por isso, nós temos a oportunidade, se quisermos, nos esforçarmos, nos dedicarmos, nos entregarmos ao Senhor com oração, com estudo, com dedicação, com jejum. Se nos dedicarmos ao Senhor dessa forma, nós temos a oportunidade de ter uma justiça mais íntegra, completa do que a justiça dos fariseus, do que a justiça dos escribas, que diversas vezes o Senhor Jesus vai dizer que era uma justiça hipócrita, porque gostavam na frente dos homens de pagar de santos, de orarem com as mãos levantadas, porém longe dos homens tinham um coração mau, eram como sepulcros caiados. O que é um sepulcro? Se você já foi no cemitério, você sabe que lá no cemitério onde tem o sepulcro, do lado de fora, na maioria das vezes, é revestido de mármore, é enfeitado, tem rosas cheirosas, flores bonitas, molduras em prata. Porém, dentro do sepulcro, a morte, podridão, carniça, misericórdia. É o que o Senhor Jesus fala que tinha nos fariseus daquela época. Viviam uma vida de aparência. Hoje, infelizmente, muitos cristãos têm caído no mesmo erro. Eu mesmo já fui contaminado num tempo da minha vida servindo a Cristo e aprendi por este tempo, com falta de conhecimento na palavra, a viver uma vida de aparência. E não só eu olhei atrás da cortina, dos bastidores do cristianismo. Infelizmente, muitos são aqueles que estão contaminados. Se a gente comparar com o evangelho do reino que eu conheço hoje, infelizmente todos que fazem parte de denominações sistematizadas estão corrompidos, estão como fariseus e escribas. Os escribas eram aqueles que estudavam a palavra e pregavam e se sustentavam desta vida profissional. Não que seja errado quem prega o evangelho tirar sustento do evangelho.
Paulo diz que é certo. Porém, é errado você ver a pregação do evangelho só como um cabide de emprego e não querer praticá-lo. A semelhança é de um funcionário de uma empresa que tem que usar um uniforme para trabalhar lá. Só usa o uniforme quando está lá, e quando está fora da empresa, usa roupa comum. Muitos fazem hoje do evangelho só uma profissão. Só vestem aquela capa de ovelha quando estão em cima do altar, quando estão pregando, quando estão próximo de outros cristãos, de outros irmãos, de sua denominação. Mas quando estão em casa, em festas, em passeios, em shoppings, em jogos de futebol, são aquela pessoa carnal, mundana. Isto daí é triste. Jesus Cristo está nos edificando nesta palavra por intermédio disso, para que nós venhamos a entender que Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, não há nada oculto que não seja revelado, para que nós venhamos a entender que ainda que uma vida de aparência possa sustentar um cargo dentro de uma denominação, ainda que uma vida de aparência possa sustentar amizades dentro de uma denominação, a nossa amizade com Deus depende de uma justiça maior do que a justiça dos fariseus e escribas, que era só de aparência para os outros. Você entende isso? Para entender de uma forma ainda melhor, nós devemos ler o que está no capítulo 6, no versículo 33. Como a igreja hoje, ela consegue ser o povo do reino, ela consegue agradar a Cristo, andar no caminho de justiça. Veja bem, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? Segundo o contexto, no capítulo 6, no versículo 25 em diante, diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir, onde morar, né? Está falando. Ou seja, não deixe a ansiedade tomar conta de você e você gastar sua vida só buscando essas coisas materiais. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, vestimenta, casa, moradia, vos serão acrescentadas. É muito triste hoje, né? Eu lido aí com algumas dezenas de pessoas, posso dizer mais de uma centena de pessoas, mas em meio a esta mais de uma centena de pessoas, eu vejo apenas 2, 3 dezenas estarem preocupadas em uma vez por dia estudar a palavra conosco, estarem preocupadas em congregar conosco nas reuniões, quer online, quer presencialmente, para adorar ao Rei Jesus e buscar o reino dos céus. O caminho de justiça é um caminho apertado, onde poucos estão dispostos a seguir. Muitos vão dizer que não conseguem assistir às pregações uma vez por dia, invocar o nome do Senhor, congregar às quartas, sextas, domingos, porque são atarefados. E a palavra de Deus vai expô-los, vai expor a eles e mostrar que é porque estão buscando a comida, a bebida, a casa, a vestimenta em primeiro lugar do que o reino dos céus, e por isso se torna tão difícil alcançar, porque tentam na força do braço próprio e não na força do braço de Deus. Que possamos hoje ser edificados e aprender a forma de alcançar a verdadeira bênção que vem de Deus, seguindo este caminho de justiça. Para entender de uma forma ainda melhor este caminho de justiça, nós podemos ir no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, o livro do reino, e no versículo 24 em diante,
ler as palavras do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Rei, o nosso grande Deus, o nosso Salvador. Ele disse assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Talvez você diga: pastor João, muito bom ter chegado nesse versículo. O que isso quer dizer? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. No grego, como foi escrita a carta pelo apóstolo Mateus, a palavra vida é traduzida de formas diferentes uma para outra. Porque uma está falando da vida da alma e outra está falando da vida eterna, da vida do espírito. Está dizendo que quem hoje vive querendo salvar sua vida da alma, satisfazer o prazer do seu corpo, da sua carne, está perdendo o desfrute, está perdendo a vida eterna na questão daqueles que não creem em Jesus. Na questão daqueles que creem em Jesus, aqueles que creem em Jesus, mas continuam vivendo uma vida na alma, nos vícios, nos pecados, na avareza, não seguindo o caminho estreito, a porta estreita, estes daí no milênio estarão perdendo o desfrute, a vida no milênio, para serem disciplinados, como a palavra de Deus nos apresenta também aqui em Mateus, no capítulo 25, sobre as virgens prudentes e as virgens nécias, sobre os 2 servos bons e fiéis e aquele um servo mau e negligente. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos demonstra, dentre tantos outros exemplos e pregações que a Bíblia nos apresenta e nós temos estudado. Então por isso diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou seja, o que adianta nesse pouco espaço de vida você ganhar o mundo todo e aí depois na ressurreição você não ter a coroa da vida, não ter o desfrute no milênio, misericórdia, não ter a salvação que há em Cristo Jesus e ser lançado no lago de fogo? O que adianta? Que possamos acordar hoje, porque o Filho do Homem há de vir. Olha a promessa da volta do Senhor Jesus nessa terra. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quem tem obras justas receberá galardão. Quem não tem obras justas receberá disciplina, receberá repreensão. Que a palavra de hoje, neste estudo tão maravilhoso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 32, possa lhe edificar para a vida eterna, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ou seja, Deus, ele mostra sinais para que pessoas deem o braço torcer a ele. Nos dias do Senhor Jesus, um sinal que chamou muita atenção de Jerusalém, Judá e demais localidades lá de Israel, foi João Batista anunciando que estava próximo o reino dos céus no deserto. Vestia peles de camelo, comia mel e gafanhotos. Mel silvestre e gafanhotos. Isso foi um sinal. E muitos publicanos, políticos, cobradores de impostos, corruptos, mundanos e meretrizes, prostitutas,
creram nele, se batizaram, se arrependeram, abriram mão da vida errada para se tornarem trabalhadores justos. Porém, os fariseus, os religiosos da época, mesmo vendo isso, não se arrependeram. Hoje, em princípio, eu posso falar sobre o trabalho, sobre a obra que o Senhor tem feito por intermédio das nossas vidas. Nós que hoje pregamos, testemunhamos, vivemos o Evangelho do Reino. Muitas vezes, já aconteceu nesses 2 anos, de eu ter facilidade para pregar a pecadores, porém ser perseguido, ser mal falado, ser impedido por religiosos, por pastores, por membros de denominações. Por que isso? Se nós estamos pregando Jesus Cristo, se nós estamos pregando o reino dos céus, pelo mesmo motivo que crucificaram Jesus Cristo em seus dias nessa terra. Porque Jesus Cristo preparava o povo para ser governado por Deus. E os fariseus, os escribas, os religiosos gostavam que o povo comesse em sua mão. Então hoje muitos religiosos, quando eu falo de líderes religiosos, são contra mim, porque gostam que o povo come sua mão, gostam da vida de hipocrisia, de aparência. Quando pessoas, membros dessas denominações ficam contra mim, é porque gostam de ser governadas por homens e da vida no jeito que está, onde a única cobrança que tem é não quebrar campanhas e devolver dízimos e fazer votos para ser abençoado, e não viver uma vida justa, em santidade, uma vida negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo os passos de Jesus, como o Evangelho verdadeiramente ensina. Agora você que ama ouvir as pregações, você que luta para buscar o reino dos céus em primeiro lugar, você que luta para seguir os passos de Cristo e vencer o seu ego e a sua carne, é porque verdadeiramente o Senhor, Ele te elegeu para reinar com Ele na vida que está por vir. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Hoje o nosso estudo fica por aqui e nos recados finais eu quero convidar a senhora, o senhor, a cultuar conosco. Talvez você está em outra cidade e Deus tenha aberto o seu coração para o Evangelho verdadeiro. Bom, a palavra de Deus ensina que nós devemos sair da prostituta, como está em Apocalipse. É assim que é chamado os ministérios que se embriagaram, que se envolveram com governo, com avareza, com coisas materiais. Devemos ser o corpo verdadeiro de Cristo servindo ao cabeça. Talvez você está em outra cidade e não tem como você congregar no ministério fiel ao Senhor Jesus, por esse ministério ainda não existir em sua cidade. Mas eu lhe convoco, eu lhe convido a fazer parte do ministério conosco e ser um membro do corpo de Cristo aí aonde você se encontra. Eu lhe dou a certeza que você pode sair desta denominação com heresias, que perdeu o foco, que prega a verdade como eu lhe ensino e disponho pela sabedoria do Espírito Santo na palavra de Deus. Você pode estar participando conosco de forma online, você pode estar servindo a Cristo, comendo do corpo, bebendo do pão, comendo do corpo, bebendo do cálice, todos os domingos conosco, ou no culto transmitido às 9 horas da manhã, ou no culto transmitido às 7:30 da noite. Você que ama servir ao Senhor e contribuir com a sua obra, você pode estar contribuindo mensalmente, porém há uma diferença, não com valor estipulado, não com interesse, barganha, mas de forma voluntária. Você pode estar contribuindo por intermédio até mesmo do Pix, como está aí,
o e-mail, a chave, a melhor, né, mais fácil de aprender é a chave do e-mail, ofertaparoreino@gmail.com, porque nós estamos dispostos a preparar o povo como noiva para o noivo, dispostos a ensinar o povo como ser arrebatado antes da grande tribulação. Nós estamos dispostos a pagar o preço, buscando força para se desembriagar desse mundo e viver para servir a Cristo, buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Que o Espírito Santo esteja trazendo verdadeiros adoradores para estarem congregando conosco, porque vai ser por intermédio destas pessoas que pregadores serão enviados para darem o pontapé inicial desta obra também em sua cidade. Eu creio, porém sem ansiedade, sabendo que tudo é no tempo do nosso Deus. Importante é, uma vez que os nossos olhos foram abertos, nós estarmos dispostos a abrir mão de tudo para seguir o Senhor Jesus da forma correta. Deus te abençoe. Deus esteja lhe dando sabedoria. Deus esteja lhe dando força espiritual e discernimento para que você siga os seus passos. A paz do Senhor Jesus.